Paz seja convosco, está começando mais um programa da Secretaria Estadual de Missões, hoje especial Operação Gideão, né, pastor? Isso. Boa tarde a todos, então, a honra mais uma vez estar aqui nesse programa abençoado, né, RS, sem RS, da Secretaria de Missões do nosso Rio Grande do Sul, e hoje a presença de dois pastores, dois gideonitas consagrados recentemente, o pastor Jonas, da igreja em Nova Santa Rita. Isso, pastor Jonas? Isso aí, glória a Deus. E o pastor Ezequiel, consagrado há menos de uma semana, né? Lá na cidade de Dois Irmãos. Amém. Amém? Bom dia a todos, então, ou boa tarde, né? Boa tarde a todos. Pastor Jonas, sua saudação. Boa tarde a todos, né? Então, estamos ali em Nova Santa Rita, já vai fazer 2 meses, né? Estamos indo aí para a segunda Santa Ceia e estamos felizes, estamos gratos a Deus por poder estar realizando a obra dele ali na cidade. Amém. Pastor Ezequiel. Boa tarde a todos, paz seja convosco. Estamos ali em Dois Irmãos, começamos com um trabalho em células, primeiramente através de um projeto de defesa pessoal. No decorrer do tempo, fomos entrando na casa das pessoas, com a abertura delas. Posterior, começamos a célula e estamos indo também para a nossa segunda Santa Ceia, né? Depois de 1 ano e meio de projeto, 1 ano e meio, 2 anos de projeto social, né? Deus nos deu essa graça, essa honra de abrir uma igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Dois Irmãos. Uma obra nova, então. Glória a Deus. Pastores, uma pergunta que a gente faz de prática para a gente começar o nosso programa, digamos assim, né? Começando pelo pastor Jonas. Pastor, quanto tempo de ministério? Já o credenciado? Credenciado vai para 8 anos, né? Eu me batizei com 7 anos. Aí me desviei, né? Fiquei um tempo fora ali dos 11 aos 19. Aos 19 eu voltei. E aí depois fiz o meu credenciamento, né? Fiz o ITQ e fiz o credenciamento pela cidade de Guaíba, segundo IEQ, lá do pastor Selomar. E o pastor Ezequiel? Glória a Deus, eu nasci no lar cristão, né? Desde berço, venho de uma família de cristão. Fiz o ITQ, eu acho que em 2005 ou 2004, né? O ITQ com muita aprovação, muitas experiências, né? E eu acho que eu sou obreiro credenciado, acho que há 5 anos, 6 anos. Então, mas foi credenciado quando estava lá em Santa Maria ainda? Em Novo Hamburgo. Já em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Fez o ITQ em Novo Hamburgo também? Fiz o ITQ em Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Na região da pastora Bispa Lorena. Isso. Glória a Deus. E uma pergunta que a gente tem grandes expectativas também, grande experiência, né? Ou as experiências que as pessoas, os pastores têm relatado para nós. Como é que foi quando estava lá como obreiro credenciado? Quais as funções que exercia na sua igreja, como pastor auxiliar, como líder? Porque essa pergunta muitas vezes a gente faz e o pastor fica assim, tá, mas isso, né, foi um período, agora é outro, mas mais tarde vocês vão responder outra questão em relação justamente a essa. Pastor Ezequiel, antes de ser pastor, antes de trabalhar já diretamente, o senhor exercia alguma função como pastor auxiliar? Eu acho que eu exerci uma função de pastor desde pequeno. Por que eu falo desde pequeno? Eu sempre vem na minha memória a minha avó entrando no nosso quarto, quando a gente ficava com ela, para ela nos chamar para almoçar. E eu reunia a minha irmã mais velha, e um primo meu, uma prima minha, e nós fazíamos o culto. E eu fazia a Santa Ceia. Então eu pegava aqueles copinhos de xarope, né, colocava um goma de bergamota e eu lia a Bíblia, não sabia ler, né? Mas eu abria a Bíblia lá e recitava um versículo que estava na minha mente e depois fazia oração.
E muitas vezes nós fazíamos oração e nós éramos tomados pelo Espírito Santo. Então, desde pequeno, eu tive já essa vocação para o pastoreio. Depois, com o passar do tempo, né, com 14 anos, eu sou de uma família de músicos, né? Eu comecei a tocar teclado na quadrangular, né? Depois comecei a trabalhar com jovens na quadrangular. Tudo isso em Santa Maria, né? Depois eu ajudei o meu pastor a abrir obras, né? Pela quadrangular. Fui líder de louvor. Depois fui líder de jovens. Depois fui líder da Comec regional. Depois de ser líder da Comec regional, né, deixei de ser líder, né, fiquei na igreja, não fiquei desviado e Deus começou a nos chamar. Eu não estou falando começou a nos chamar para um trabalho diferente. Eu e a minha esposa, que foi através desse trabalho, como eu havia falado, de projetos sociais, que muitas vezes a gente não ia nos cultos, até os irmãos pensavam que a gente estava se desviando, mas não, a gente estava saindo de dentro da igreja para fazer o ID. Nós começamos a ir na rua mesmo pregar o evangelho. Nós começamos a ir atrás das pessoas drogadas, pessoas com problemas dentro dos lares. Muitas vezes elas não nos recepcionavam dentro dos seus lares, até mesmo por vergonha, né? Mas nós conversávamos ali na rua mesmo. E chegamos hoje no pastoreio. Uma espécie de evangelismo, então, mais informal, assim, para conseguir... Evangelismo, trabalho missionário. Eu digo essa questão das pessoas, às vezes, não querer receber dentro de casa, mas tu, mesmo assim, não se importar com entrar, mas sim com deixar Jesus entrar no coração. Mas nunca foi assim, eu não querer... Elas nunca... não era porque elas não queriam, era muitas vezes pelas condições. Sim. Pelas condições, né? Entendo. E o pastor Jonas, que antes do pastoreio, as funções auxiliares lá que foram preparando essa caminhada? Não, pegar o gancho do colega, né, fez ali uma menção na vida ali no início, né? Então, como eu disse, eu me batizei com 7 anos e antes de eu me desviar, eu era até um adolescente ali, né, bem ativo na igreja, né? Eu também fazia a questão da escola, só não fazia Santa Ceia, né? Esse treinamento eu não tive antes. E eu dizia para meus irmãos, né, eu ainda vou ser pastor de vocês, né? Ainda vou ser pastor de vocês. Eu lá no início, no interior de Santa Maria, então era uma igreja muito tradicional, né, de usos e costumes. Então era o que nós tínhamos lá, né? E aí depois a gente se mudou para Barra do Ribeiro. Lá já tinha quadrangular, mas a gente não se encaixou, não se adequou, e aí eu acabei me desviando, né? Fui fazer colégio agrícola, enfim. E depois, quando eu voltei de novo para Barra do Ribeiro, em 2009, aí sim eu voltei para quadrangular. Uma igreja super grande, era numa garagem, cabia um carro. E eu me sentei lá no último banco e ali Deus falou comigo. Então, nesse período que eu estive desviado, eu fui usuário de drogas e tudo mais. E quando eu voltei para a igreja, nesse dia que eu voltei, nunca mais eu usei, né? Foi automático. Então ali começou o meu processo. Então comecei a servir, né? No primeiro dia eu não queria nem ir. Aí depois, quando eu vi, eu estava só não indo um dia na semana. Ajudava nas congregações lá na Barra do Ribeiro. E daí logo conheci minha esposa e a gente foi para Guaíba. Em Guaíba eu servi, foi a minha formação pastoral e tudo mais lá na segunda IEQ durante 12 anos, né? Servi lá com o pastor Selomar durante 12 anos. Lá por último, sempre trabalhei com jovens, desde o início, né? Hoje estou também coordenador de jovens na região aqui de Canoas. E lá foi forjado o meu ministério, né? O pastor Selomar insistiu bastante, né? Como o pastor falou, né? A luta, né, para o ITQ, né? Eu acho que todo obreiro passa por isso, né? O pessoal lá na igreja que começou o ITQ vai dizer, então é assim. Porque agora. Então, eu fui apresentado na convenção de Uruguaiana,
naquela convenção lá em 2015. Acho que foi 2015, foi o ano que eu fiz. Isso. Eu me QTI. Então, em 2015 a gente foi levado lá ao obreiro na convenção de 2015. E aí, todo o trabalho que a gente fez, né? Hoje a gente tem frutos na igreja da onde a gente saiu, né? Que a gente ficou lá. Desenvolvemos alguns projetos de evangelismo, de trabalho, né, com morador de rua, né? Sempre também trabalhando com essa área de recuperação de dependentes, que a gente encaminhava lá para o centro de recuperação, para a olaria. Enfim, sempre muito dinâmico ali, né? A palavra dinâmico, ela tem que estar no nosso vocabulário, não adianta, pastor Rafael. A gente não pode ficar restrito a uma área só. Acho que o pastor ele já é dinâmico por natureza, e aí ele pega uns homens dinâmicos que Deus forja, e a gente, glória a Deus por isso. Outra pergunta que a gente gostaria de saber, o pastor Ezequiel já estava falando, e o pastor Jonas eu acompanhei um pouco porque ajudou-nos um pouco no prático da ETM lá, mas a primeira chamada, né, da Operação Gideão a gente fez distrital, né? E o pastor Ezequiel não conseguiu atender a segunda chamada, foi isso, pastor? Isso. O senhor podia explicar direitinho para nós isso aí, como é que foi depois, né? Aí quando agora chega o contato com o pastor Paulo César e já a ideia da abertura, ou já essa obra pronta para ser aberta lá no bairro onde nós fomos sábado passado lá. O senhor poderia contar um pouquinho para nós como é que foi? Vou tentar resumir da melhor forma possível, né? Vou ser breve. No primeiro momento, se não me falha a memória, a secretaria entrou em contato com todos os obreiros, isso, né? Aqueles que não foram, no caso o pastor era da região metropolitana, no caso, aqueles que não compareceram naquela ceia onde foi feita a ficha, a Secretaria de Missões, através de uma pastora, entrou em contato, enviou um link e tal para preencher a ficha online. Isso. Foi entrado em contato, então, daí a gente preencheu a ficha, né? Aí, devido à minha questão de trabalho, não consegui dar andamento, né? E o projeto lá foi acontecendo, o trabalho de célula foi acontecendo. Nós acompanhávamos a Operação Gideão, mas não de forma direta, mas indireta, né? Porque a hora a gente já havia preenchido ali os dados, né? Mas as coisas não estavam claras para nós, se realmente seria. Eu, por exemplo, vou falar para vocês assim, ó, várias vezes eu saí para dar uma aula de defesa pessoal e eu falava para minha esposa assim, eu gosto da aula, mas eu gostaria de estar indo para a igreja agora, né? E gostaria que meus alunos fossem os meus membros. E com o passar do tempo eu fui descobrindo que todos os meus alunos eram desviados, tá? Eram da Assembleia, eram da Batista, né? Porque quando a gente parava para conversar, a gente começava a conversar umas coisas mais íntimas, né? E quando eles dão abertura para nós, a gente sempre procura se apresentar com um obreiro aprovado ali e plantar uma semente, né? E aí quando a gente plantava a semente, eles falavam assim, tu tem razão. Eu tenho que voltar para a igreja. Como assim tem que voltar para a igreja, cara? Não tô entendendo. Eu parei na fé. Vai ver, Deus está te usando para me dar uma palavra. Como assim parou na fé? Aí eu terminava de falar com o ciclano, ligava para ela, o aluno é desviado, o outro é desviado. Com o passar do tempo, né, nós começamos o trabalho de célula, nós tivemos um problema lá, um problema bom, né? Que a gente tinha que... Chegou um momento que a gente tinha que procurar um novo lugar para fazer a célula. Por quê? O irmão que abriu a porta para nós fazer a célula, a sala dele era do tamanho desse quadrado aqui onde nós estamos. Só que encheu. Aí, quando o tempo estava bom, eu conseguia fazer na rua, no pátio dele. Era calor, não tinha problema nenhum. Só que chegou um tempo que começou a chover.
Começou a chover. Onde é que eu vou fazer célula? Aí nós tínhamos que conseguir outra casa para continuar a célula. E aí, uns dias que a célula até foi... A nossa célula teve um problema, ela ficou meio que deformada. Porque a célula, se a gente for estudar quantas pessoas deve compor uma célula, é ali no máximo 15 pessoas, mas nós tivemos uma célula com 40 pessoas. E por que foi 40 pessoas na célula? Porque elas estavam recebendo alguma coisa, né? Então nós começamos um trabalho de ter que achar um lugar para fazer célula. Aí um homem usado por Deus me chamou para ir no sítio dele. Olha, irmão, eu sei que o irmão está desenvolvendo um trabalho aqui na igreja e a gente tem observado. E como é para Deus e o senhor está trabalhando com as pessoas, a gente não pode deixar o irmão na mão, independente de placa. Nós queremos ceder o nosso sítio aqui para o irmão fazer as suas reuniões, o irmão da Assembleia de Deus. Vê que a placa não quer dizer. Não existe placa lá no céu, né? Nós somos um corpo, independente da placa. Ele cedeu, a chácara dele cedeu o espaço fechado em cima. Porém, o que aconteceu? Começou a vir chuva com vento. Tá, protegia em cima, não protegia dos lados. Como é que eu vou cuidar das crianças desse jeito? Como é que eu vou cuidar dos idosos desse jeito? Aí um dia eu cancelei uma célula. Presta só atenção. Um dia eu cancelei a célula. E a irmã falou assim, mas hoje tu não podia cancelar a célula, pastor. Já me chamando de pastor, né? Não podia cancelar a célula, eu falo. E aí a minha esposa falou assim, pai, agora? Eu falei assim, vamos descansar em Deus, eu não tenho espaço fechado. Não tenho, vou perder o sono agora, vamos descansar em Deus. E ela hoje ia levar 10 pessoas na célula, ia levar 10 pessoas na célula. 10 pessoas, eu falei, meu Deus do céu, olha senhora, a obra é sua, eu vou dormir, não vou me preocupar. Pô, imagina, gente, 10 pessoas, né? Havia uma missionária da Igreja Batista, lá na cidade de Dois Irmãos, e ela frequentava a nossa célula, ela estava no grupo. Quando ela viu que eu cancelei a célula, porque eu não tinha um espaço fechado para fazer, ela ligou para o superintendente dela. Ela falou assim, aqui na cidade tem o Ezequiel e a Alana. Eles são da Quadrangular. Eles estão desenvolvendo um trabalho aqui, um trabalho missionário. E o pastor dela falou assim, tá, sim, vai direto ao ponto, o que tu tem para me dizer? Olha só, hoje eles cancelaram a reunião deles porque eles não tinham espaço fechado para fazer a célula. E eu tenho um espaço fechado aqui. Eu estou aqui há 3 anos. E eu estou no grupo deles do WhatsApp. E uma irmã disse que não poderia ser adiada a célula hoje, porque ela ia levar 10 pessoas. Eu estou aqui há 3 anos. E nunca ninguém falou que ia trazer 10 pessoas na minha reunião. E aí o pastor dela falou assim, tá, mas vai ao ponto. O que tu quer que eu faça? Eu falei assim, rapaz, eu nem conheço eles. Se tu conhece eles e eles são de bom caráter, o que tu quer que eu faça? Não, só quero que o senhor dê a sua bênção para quando eu não ocupar o meu espaço, eu ceda para ele não adiar mais. Não, se ele está fazendo um trabalho sério, então eu vou ceder o espaço. Pode ceder o espaço para ele. Então ela cedeu o espaço. Ezequiel, tá, mas esse pastor, esse líder dela era de uma outra denominação. De outra denominação. Tá, mas eu tranquilo, só que nós precisamos voltar ao foco. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar ao foco. Da chamada. Da chamada. Aí, o que aconteceu? Nós estávamos transitando demais. E nós já estávamos inscritos no projeto de Gideão. E aí o público chegou até nós. Entendi. O público chegou até nós. Nós queremos ter uma igreja. Os participantes da célula. Os participantes, nós queremos ter uma igreja. E eu falei para eles, para nós ter uma igreja, eu
não é assim ter uma igreja. E aí o pessoal falou assim, é assim, nós queremos achar um lugar e alugar esse local. Nós queremos alugar e nós queremos ter a nossa igreja. Nossa. Eles chegaram para mim, os membros que frequentavam a célula, eles chegaram e falaram assim, nós não queremos mais rodar, nós queremos ter a nossa igreja. Queremos uma base. Queremos a nossa base. Nós queremos ter o nosso ponto de referência. Vocês querem isso mesmo? Vocês querem isso mesmo? Nós estamos caminhando para isso. Vocês querem isso mesmo? Nós queremos isso. Foi aonde, então, eu, de forma rápida, né, entrei em contato novamente com o pastor Paulo César, relatei toda essa história para ele, né? Relatei toda essa história para ele e nós chegamos aonde chegamos. Glória a Deus. E aí chegou a ele e apresentou esse projeto dizendo que estava tudo pronto para abrir. Tudo pronto para abrir. Precisava tudo pronto para abrir. Por que eu relatei tudo isso? Entendi. Porque foi Deus me conduzindo. Foi Deus abrindo as portas. Eu me senti um Moisés no deserto carregando o povo. Entendeu? O que eu quero dizer assim, ó. O que eu quero dizer assim, ó, para os gideonitas, para os pastores que estão começando, para os pastores que estão fracos na fé hoje, estão desanimados. Se tu está no propósito, Deus abre as portas. Amém. Deus abre as portas. Eu vejo que Deus abriu um mar vermelho para me passar com aquele povo ali. E nós chegar onde nós chegamos no sábado passado. Naquele frio lá, né, pastor, de Uruguaiana, né? Apareceu Uruguaiana, que negócio mesmo. O pessoalzinho tomava um café e voltava direto tomar outro café, né? Porque estava frio. Então eu precisava comentar, relatar tudo isso, entendeu? Dessa forma eu fui bem acolhido pelo pastor Paulo César, assim. Nós não havíamos parado para conversar em outra hora, né? Por causa da agenda dele, mas quando parei para conversar com ele, assim, meu Deus, parecia que a gente era amigo de longa data, né? Meu Deus. O pastor Jonas, então, primeira chamada, quando foi pro treinamento, acho que foi a segunda chamada, foi pro treinamento já. Isso. Não, teve a entrevista no conselho e depois o retiro. Como é que foi pro senhor, pastor Jonas? A expectativa aumentou? Acendeu a chama? Como é que foi essa segunda chamada agora? Saber que eu passei do primeiro estágio e estou indo para o... Na verdade, a gente, ao longo da nossa caminhada, né, a gente, em uma determinada palavra lá em Guaíba, quando a gente estava lá, com o pastor Fernando, né, ele deu uma palavra numa reunião de pastores e a gente dali em diante, né, começou a se sentir chamado para o ministério, se sentir chamado para o pastoreio. Então foi um preparo, né, de amadurecimento meu, de amadurecimento da minha esposa, da minha família para esse propósito, né, porque eventualmente a gente sabia que poderia ter que se mudar de região e quando houve a segunda chamada da Operação Gideão, a gente entendeu mais ainda isso, né, de ter que se mudar, sair, né, sair da onde a gente estava, né, da nossa zona de conforto, abrir mão, né, de, entre aspas, status, estabilidade que a gente tem dentro da igreja local para sair para o desafio, né? E o desafio a gente saberia que podia assumir uma obra nova, podia ter que fundar uma igreja, podia pegar uma igreja em andamento, né? Porque cada uma tem suas dificuldades. Assumir uma obra nova tem suas dificuldades. Pegar uma igreja em andamento, dependendo do povo, tem suas dificuldades, né? Fundar uma igreja, né? Ali restaurar uma igreja, né? Não uma obra nova, mas restaurar. A dificuldade é tanto quanto ou maior do que fundar uma igreja, porque daí você pega a igreja às vezes bem debilitada, né? Como outros colegas pegaram. A gente sabia disso e a gente se preparava emocionalmente e espiritualmente para isso. Então a expectativa ali, vendo outros colegas, né? Durante o retiro, foi uma ministração tremenda, um agir de Deus. A gente viu, bom, é isso aí. Daí, depois do retiro, a gente decidiu se mudar para Canoas, vir para a região do pastor Paulo César, para também aprender um pouco mais sobre o chamado missionário. E hoje eu tenho 2 discipuladores, né, que eu considero assim, na minha vida espiritual, meu pai na fé é o pastor Selomar, que toda a questão administrativa e a questão, assim, ele é um mentor na questão de prosperidade.
E na questão de jejum e oração, hoje eu tenho meu mentor, que é o pastor Paulo César. Então eu vim para isso, para entender um pouco mais sobre missão. Apesar de já ter, né, a veia missionária, já fazer bastante trabalho lá na igreja, eu vim para entender esse chamado, né? E colar com ele, aprender com ele. Eu digo, eu não quero ser nada, eu falei para ele, só quero vir, me permite eu ficar aqui. Então eu fiquei ali, né, aprendendo com todo o pessoal da ETM, o pastor Marcão também, né? Enfim, as pessoas às vezes não precisam te ensinar relatando, falando para ti as coisas, mas você observando elas, né, o seu vivenciar. Então eu vim para ali para observar o vivenciar de várias pessoas, e isso me edificou e me edifica até hoje, né? Tem um momento, o ápice da operação, no caso, como o pastor falou, aquela noite gélida, fisicamente, mas espiritualmente, o fogo pegando, a alegria, né, de agora, o verdadeiro, quer dizer, agora a missão é minha, agora eu fui ungido para isso, agora eu fui consagrado a isso, e é um momento que eu acredito que todo aquele que tem o amor pela obra, aquele que tem o chamado pastoral, eu acho que é o momento da sua vida que ele disse assim, bom, é para isso que eu fui chamado, é para isso que Deus me forjou, para isso que Deus me preparou, foi para isso que eu nasci, né? Eu falo por mim e como testemunho que eu e o pastor Rafael temos tido de todos os pastores que têm passado por essa nosso programa da CRS, da Operação Gideão, né? E eu pergunto com muita alegria agora, tanto para um quanto para outro, não vou nem fazer direto, vou fazer para os dois a pergunta, aquele que quiser, que fala primeiro. E o momento da consagração? E o momento da imposição de mãos? Nós tivemos um ensinamento do Senhor Espírito Santo esses dias na nossa região sobre isso, sobre a imposição de mão, aquela imposição na hora ali, o óleo da unção. E aquele momento, o ápice, eu acho que de um homem que é uma mulher que almeja o pastoreio, está à frente de uma obra, na linha de frente ali de uma obra. Para mim, ali aquele momento, ainda passados-se 2 meses, é como se a ficha ainda estivesse caindo, né? Porque tem coisas que você chegam a situações ali e aí você não espera, mas é o espera de deixa eu pensar para dar a melhor resposta, para tomar a melhor decisão, porque agora eu não posso dizer não, espera que eu vou ver com o pastor, porque no caso o pastor sou eu. Espera aí que eu vou ver comigo mesmo, né? Então 2 meses ainda a ficha ainda está caindo, não no sentido do que você tem que fazer ou da posição que você tem que tomar, mas no sentido de que, bom, é comigo a responsabilidade. É como um pai, né? A gente verdadeiramente se sente pai quando vê a criança nascer. Então a gente se sente pastor auxiliando. Não é demérito ser pastor auxiliar. Pelo contrário, é a maior honra, né? Ser escudeiro do meu pastor pelos anos que eu fui, para mim é a maior honra. O relacionamento que a gente tem e mantém até hoje. Mas você gerar escudeiros, gerar discípulos, gerar filhos na fé, isso ali é que vai caindo, né, a tua ficha ao longo do tempo. E eu, por mim, né, não sei o pastor, mas eu ainda estou no processo ainda de amadurecer, de ver aquela criança gerada, né, de ver. Porque no meu caso eu não peguei a igreja do zero, eu peguei uma igreja em andamento, né, um bom trabalho feito pelo pastor Francisco, né, e que a gente começa a gerar sonhos diferentes agora, né, na igreja. Não um sonho diferente no sentido de, bom, tudo que ensinou agora nada é válido. Não, no sentido de, bom, vamos adquirir templo próprio, vamos fazer algumas mudanças e tal. Nesse sentido, né, porque todo trabalho, né, e até o momento em que ele aconteça, que haja a troca, ele é bem feito por quem fez. Isso a gente nunca pode chegar num lugar e desmerecer tudo que foi feito. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Então, esse amadurecimento não foi ali, na hora da unção. Ali eu estava num misto, né, de alegria, de tensão, de medo, de responsabilidade, uma mistura de emoções, né? Então, o processo de amadurecimento é ao longo, eu acho.
Foi importante tu falar isso, que a gente pega a obra que estava sendo tocada por um outro pastor e tu vem com uma ideia diferente. Não quer mudar aquilo. Pelo contrário, aperfeiçoar o que já está sendo feito. Né? Assimila o que é bom, né? O que tu, na tua visão, no teu treinamento, no teu dia a dia, não foi exatamente aquilo que tu almejava. Ora, pede ao Senhor um caminho e aperfeiçoa aquilo. Né? Porque para isso nós estamos sendo forjados para isso, para aperfeiçoar. E a próxima pergunta é justamente mais que o pastor Jonas estava falando, mas eu queria ouvir do pastor Ezequiel. Aquele momento. Momento especial. Não tem como não falar essa palavra especial. A gente sente a responsabilidade, por mais que a gente já esteja caminhando, né? Por mais que a gente já esteja com as pessoas, a gente sente a responsabilidade, né? E uma palavra que eu posso falar assim, uma alegria enorme, enorme. Cada vez que eu lembro daquele momento ali, e eu lembro como a gente começou, eu lembro das pessoas ali, a gente pega um amor, né? Um amor muito grande pelas famílias, pelas pessoas. Então, assim, ó, uma alegria grande, responsabilidade, alegria, um momento especial, né? Essas são as palavras, né, para definir aquele momento. E o momento da gente olhar pra gente mesmo, né, e falar, pô, agora é contigo. Agora, se tu sabe que tem que orar, então ora. Tu sabe que tem que jejuar, então jejua. Tu sabe que tem que ter intimidade com o Pai, então tenha. Né? Outra hora era muito fácil a gente jogar a pedra no telhado dos outros, né? Agora é com a gente, né? Então, eis-me aqui. O pastor Rafael gosta também dessa hora. O pastor Rafael sempre ele faz um comentário, porque o pastor Rafael, ele é pastor auxiliar lá do pastor Márcio, né? E ele tá nessa vida que eu vou perguntar para vocês. Agora, como é que tá sendo? Agora, vocês são responsáveis. Agora não tem... Parei que eu vou perguntar pro pastor. Não tem, né, pastor? Agora é comigo o negócio. Quando eu era lá, eu fui pastor auxiliar do pastor João, 5 anos lá, né? Então eu fui diretor de algumas áreas. E às vezes tinha pepino que eu não conseguia abraçar. Eu disse, parei que eu vou passar pro meu pastor. Parei que eu vou passar pro meu pastor. Agora eu tô brincando com a minha esposa, né? Parei que eu vou perguntar pra minha pastora. Minha primeira pastora foi minha esposa. Ela que me ganhou por Jesus, bem dizer, né? Ela se converteu 12 anos antes de mim. Então ela que foi a minha discipuladora, ela que foi a minha conselheira. E aí quando eu estava embaixo da alçada do pastor João, ele era meu pastor. Depois tive um tempo com o pastor Paulo César ali também, quando eu saí de Triunfo, né? E aí eu parei que eu vou passar o espinho. Agora não tem. Agora é comigo, né? Não tem... Claro, tem certos pepinos que a gente vai ter que jogar para cima, que nós temos o nosso, né, discipulador, nós temos o nosso superintendente ali, né? Nós temos o nosso secretário de missões, nós que estamos na operação com ele. Mas lá dentro da igreja, ali com os filhos que eu estou criando, eu que vou ter que resolver os pepinos. Como é que está sendo agora? Como é que está sendo essa nova experiência? Rafa, deu uma pergunta também nessa área aí que tu... Geralmente o Rafa entra com uma pergunta também nessa... Uma setinha para perguntar nessa hora aí, né? Eu acho que é saber dessa dificuldade agora, né? De ter que resolver o pepino. Como é que é? Se... Já conversou com o pastor para saber, pastor, como é que o senhor fazia? Ou mata no peito, que nem disse o pastor, e vai? No meu caso ali, eu peço conselho na questão dos líderes, dos pastores auxiliares que já tinha ali, né? Então, daí tem algumas situações dos pastores auxiliares que daí eu passo adiante, né? Ainda passo adiante porque eu respeito muito e gosto muito disso, apesar de ter um trabalho com jovens, eu respeito muito as pessoas mais velhas, né? No sentido de honrar o trabalho delas. Mas, às vezes, como diz, né, o ditado, o pessoal mais velho é meio matreiro. Então, tem algumas situações que a gente não quer ferir, não quer magoar, então a gente tem uma decisão e a gente comunica, né? Tem uma opinião e comunica, né? Mas aí, pastor, eu penso em fazer assim, assim, assim. O senhor acha que está certo? Não, Jonas, faz assim, 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 que é melhor. Porque eu já passei, aí a gente ouve a experiência de ministério que a gente ainda não tem.
porque eu já passei uma situação com esse auxiliar, um auxiliar assim, 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 e eu fiz exatamente como tu fez e deu errado. Então tenta assim, 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 porque eu já tive uma outra experiência que deu certo assim. Então, no sentido de liderança, de pastorear pastores, ainda é diferente. No sentido de membros, como a igreja já estava em andamento, as coisas vão chegando gradativo, né? Então, né, tem situações que, como é caso conjunto da olaria, a gente resolve junto, né? Então, é tranquilo. Mas as outras eu sento, às vezes eu resolvo sozinho, de pronto, que eu sou um pouco imediatista. E outras eu converso com a minha chefe também, né? Bom, Aí a minha chefe me diz assim, não, peraí, o que é? Ou também ela chega, olha só, tô pensando. Não, calma. Vamos fazer assim. Então, para mim, a gente que já trabalha, né, já aconselha, vamos dizer, entre aspas, é tranquilo. Mas tem situações que a gente ainda precisa, né, recorrer. E não é demérito, é trocar experiência. Pelo contrário, vai crescer, crescer junto. Eu troco experiência com o pastor Marcão, que é meu amigo, com outros colegas, não necessariamente com o nosso superintendente, né? Bom. Como é que está sendo agora, pastor, então? Agora, faz pouco tempo, mas como o senhor disse, já estava, né, tocando o ministério, mas agora sim, agora recebeu a medalha no peito. É contigo, guerreiro. Eu repito a palavra. Até ontem minha esposa falava, tudo para ti é benção. É uma benção, gente. Uma benção. Por quê? A gente já teve um grande aprendizado. Nós tivemos um grande aprendizado, tanto eu quanto ela, tá? Então, as coisas que vêm surgindo, fica fácil de administrar na vida das pessoas. E a gente tem aquela palavra que caminha com a gente todos os dias. A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. E nós não somos os detentores da verdade, né? Então, como o pastor falou, no momento que chega algo que a gente não consegue resolver ou dar um suporte, não é feio recorrer ao nosso superintendente, né? Não é feio a gente ter a humildade de conversar com as pessoas que têm mais vivência que nós, né? E pedir informação, trocar opinião, né? E até mesmo isso, quando a gente faz isso, né? A gente está ensinando as pessoas, né? A elas serem humildes e procurarem ajuda, né? De outra forma, se a gente for matar no peito é tudo comigo, eu sei, faz assim, aí a gente está com os dias contados no ministério, né? Os dias contados, eu digo assim, sem demora vem uma pressão alta, né? Sem demora vem um AVC, porque tu achou que tu podia tudo, resolver tudo, e não é assim que funciona, né? E às vezes, pensando que pode fazer tudo sozinho, acaba até influenciando as pessoas por um mau caminho, né? Uma tomada de decisão errada, né? Então, é comigo, é com nós, né, pastor? Nós somos pastores titular, né? Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso, mas nós sabemos também que nós devemos compartilhar um pouco da nossa responsabilidade, né? E não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos, né? Até porque a nossa igreja evangélica quadrangular é uma igreja rica, né? Rica em pastores, rica em conhecimento, né? Rico em trabalhos, né? Então não tem porquê a gente tornar esse fardo um fardo pesado, né? Eu creio que cada região tem os seus ícones de pastores em cada área, né? Nossa região tem um pastor que para nós, um cara sobre paternidade, não tem cara que trabalhe melhor paternidade. Nós temos um líder de jovens de excelência, nós temos uma líder de Ministério Infantil e Juvenil da nossa cidade aqui de Canoas, também de excelência. O pastor Paulo César, que é um cara que fora de série na área espiritual também, na área de liderança, né? E nós temos no conselho grandes pastores, nós temos grandes treinamentos que a Igreja Quadrangular proporciona. Agora o nosso congresso de missões foi um espetáculo, não é? Puxando a brasa para nossa assada, né? Foi tremendo o que Deus fez ali. Nós temos, a igreja dá esse suporte, né? Não é uma rasgação de seda, chegar lá e agradecer ao missionário Solon e a sua esposa por tudo que eles investem no ministério, porque eles investem. Quem está lá dentro vê, eles investem. Nós somos fruto disso. E agora, né, pedir para os pastores ali
terminando nossa gravação, nosso programa aqui agora já, né? Queria pedir para os pastores fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, começando pelo pastor Ezequiel e deixar o pastor Jonas encerrar. Tenho tempo? Primeiro agradecimento que eu vou fazer. Sempre a Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada a Ele. A segunda pessoa que eu quero agradecer por eu ter chegado onde cheguei, hoje no Evangelho Quadrangular, pro meu amigo, meu grande amigo, pastor Regis Brites, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Maria. Eu estou procurando algo aqui. Pastor Regis. Eu tinha tudo para ter largado a igreja. Eu comecei a tocar teclado, eu ainda sou ruim, mas eu era mais ruim ainda. Um dia, depois eu entro nos outros pastores, um dia o pastor titular lá pediu, tu tem que tocar à noite, tu tem que tocar à noite. Eu, não, pastor, recém eu estou começando, tem que tocar só à tarde, no culto das irmãs, que era um culto mais simples, né, digamos, né. E aí eu podia errar que ninguém ia falar nada, né, tava tudo bom para as irmãs, né? E aí o pastor, não, mas a gente precisa de um teclado de noite. E o pastor, nós precisamos de um teclado, quando é que tu vai começar a tocar, Zeca? Pastor, tenho medo de errar. Não, mas é errando que aprende. Vamos. E aí um dia peguei lá, vou tocar hoje lá, fui lá, ensaiei. E aí nós começamos o culto, e era no tempo que a Lagoinha tinha começado a cantar a canção Águas Purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu. E o ministro lá estava cantando em Ré maior, eu estava tocando em Lá maior. Ezequiel, desculpa eu te interromper, mas tu vai contar a história de cada um. Nós vamos até amanhã aqui. Nós temos tempo, infelizmente. Tá. Então, eu tenho que falar isso, gente, porque a vida da gente não existe sem a palavra gratidão. Tá? Verdade, tem que falar isso. Verdade, tem que falar. Verdade. Então, aquele dia, quando terminou o louvor, o ministro falou assim: quem é o cara que está errando todas as notas aí? Só pode ser aquele tecladista ali. Tem que tirar esse guri daqui. Esse guri não pode tocar na igreja. Eu tinha 14 anos, 13 anos. Isso é uma palavra de morte, entendeu? Terminou o culto, a parte do louvor, passaram o pastor. Eu saí de dentro do altar, de cima do altar, chorando, subi as escadas. Bati lá na porta. Aí o pastor Regis Brites, eu tenho que falar nele. Ué, o que houve, Ezequiel? Preciso falar com o senhor, pastor. Comecei a chorar. O pastor, não sirvo para ser músico. Não sirvo para ser músico. Errei tudo. O ministro disse ainda que, não é nem para me dar oportunidade mais para tocar, pastor. E comecei a chorar, não é para mim isso, eu não sei, não é para mim, não é para mim fazer nada na igreja. Comecei a chorar. E ele escutou todo o meu choro. Acho que fiquei 30 minutos chorando. E ele me deu um abraço, né, enxugou minhas lágrimas. Ele foi meu pastor, ele enxugou minhas lágrimas. Ele me escutou. Hoje as pessoas têm dificuldade de escutar as pessoas. Para ser pastor, a primeira qualidade de um pastor é saber escutar as pessoas. Se tu não sabe escutar as pessoas, tu não é pastor. Se tu não sabe escutar as pessoas, tu não vai ser um bom pai, tu não vai ser uma boa mãe, tu não vai ser nem um bom profissional se tu não sabe escutar as pessoas. Ele foi lá, me escutou, enxugou minhas lágrimas. Daí ele falou assim: agora tu precisa descer. Para quê? Porque tu precisa continuar tocando teclado. O pastor vai fazer oração forte agora lá. Pastor, depois de tudo isso, pastor, o senhor está falando em me descer? Sim. Deus te chamou para ser tecladista e tu vai descer. E aí eu voltei, toquei, me aperfeiçoei,
até chegar a ser líder da Comec. Hoje nós não congregamos mais junto, mas cada membro que chega na igreja, na minha igreja, cada membro que chega na minha igreja, com a permissão desse pastor, eu coloco essa música aqui, ó. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao nosso lar, seja bem-vindo à família, família quadrangular, apaixonada por você, apaixonada por Jesus, apaixonada por você. Glória a Deus. Família quadrangular, Glória a Deus. apaixonada. Vou terminar aqui por causa do tempo. Pastora Cláudia, pastor Paulo Brites, obrigado pela oportunidade. Obrigado por acolher minha família. Porque no momento que eu não tinha o que comer dentro de casa, no momento que a gente não tinha o que comer dentro de casa, pastor Paulo Brites, pastora Cláudia, tá? Deus usou vocês de uma forma sobrenatural para acolher a nossa família, dar o pão físico e o pão espiritual. Amém. Glória a Deus. É tremendo. Pastor Jonas. Eu agradeço então, né, ao pastor Salomar, meu pai na fé, meu pai, né? Eu brinco que eu visito mais ele, né, que o filho dele, né? Que a gente passou alguns momentos juntos, né? E toda a formação ministerial, toda a formação pastoral, eu agradeço a ele. A igreja que me forjou, né? Porque a figura de um pastor também vem de uma igreja, né? Pastora Áurea, pastor Manuel Orlando, pastora Marinês, né? Os pastores mais velhos da casa lá, todos os líderes, né? Todos os irmãos que trabalharam no meu vaso e que nos forjaram caráter de paciência, né? Nos forjaram obreiros aprovados, né? Então, gratidão, né? Gratidão a eles, gratidão ao pastor Paulo César, né? Que depois caminhamos juntos também mais um ano, ao conselho, né? Que proporcionou essa operação e nos motiva, né? A cada dia poder estar trabalhando mais e mais por almas. Glória a Deus. Pastor Jaquiel, deixo já também aqui registrado que a ideia é a gente, depois que essa série de pastores que já foram consagrados, a gente terminar essa série de programas, a gente vai fazer um outro formato, mais bate-papo, e aí com certeza você vai ter oportunidade de honrar essas pessoas, que é um dos princípios de sabedoria, é honrar. Honrar. Né? A gente tem que honrar essas pessoas. Né? Porque, que nem o pastor mesmo falou, talvez aquela palavra de morte, né, ministerial e espiritual ali, o seu pastor teve a sensibilidade de ouvir o Senhor e investir, né? E nós, como pastor, também fica esse ditado, eu aprendi isso há algum tempo, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, às vezes, e falar. E às vezes não precisa nem falar, só abraçar. Esse é um chamado pastoral. Estamos trabalhando isso muito com os irmãos, chamado. Nós temos esse chamado, temos que praticar ele. Agradeço a presença dos pastores, né? E em breve, quem sabe, estaremos fazendo outro programa junto aqui. Pastor Rafael, né, fazer um encerramento então do nosso programa de hoje. Amém? Amém, pastor. Acho que dá para dizer que hoje o programa foi um programa emocionante, né? Foi, com certeza. Amém. Glória a Deus. E você que acompanhou o nosso programa aqui, a gente quer pedir para que você nos ajude, para que esse programa ele chegue mais longe. Como é que você pode ajudar? Compartilhando esse link, compartilhando aí nas suas redes sociais, seguindo, né? Seguindo a Secretaria Estadual de Missões, sem RS no Instagram. A Secretaria tem 3 projetos. Agora tem mais um projeto em andamento aí que em breve a gente vai estar divulgando, né, pastor? Por enquanto Por enquanto só. Fica só só os assim. bastidores. Só esses bastidores. Mas cada projeto ele tem também a sua conta no Instagram e você pode seguir lá. Hoje foi especial Operação Gideão, então você pode seguir a Secretaria Estadual de Missões, Operação Gideão. Também tem ETMQ e a Olaria de Deus. Então segue lá,
compartilha esse conteúdo aí para que alcance muito mais pessoas. E a gente se vê no próximo programa aí com muito mais conteúdo. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.